Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. Hoje eu estou aqui para pedir a vocês para assistirem a todos os vídeos que eu estou postando. Tem que assistir, gente, o vídeo todo, do começo ao fim, mas não precisa de assistir tudo de uma vez. Você pode assistir um pouquinho, cansou, para, bebe uma água, brinca um pouquinho, descansa e depois volta para assistir. Mas o importante é o quê? É ver o vídeo inteiro. Acabou de ver o vídeo? Vai até a plataforma da escola, veja tudo que eu estou pedindo para fazer e realize as atividades. Realizar as atividades com carinho, com atenção e dedicação. É muito importante fazer todas as atividades com atenção, ok? Agora nós vamos para a nossa quarta aula de História. E qual que era o tema que a gente estava estudando em História? Brinquedos e brincadeiras, né? De antes e de hoje. Então, gente, o que é importante saber? É importante saber que um brinquedo é qualquer objeto que a criança possa usar no ato de brincar. Alguns brinquedos permitem às crianças divertirem-se enquanto, ao mesmo tempo, elas estão aprendendo sobre algum assunto. Os brinquedos são muito importantes para o desenvolvimento e para a educação das crianças. Por quê? Porque eles estimulam a imaginação, a capacidade e o raciocínio. A criança precisa de brincar. Brincar é a atividade principal da criança. Brincando sozinha, com outras pessoas, com seus familiares, a criança aprende e se desenvolve. Brincar é aprender, é também descobrir o mundo, os limites do corpo, afinar a afetividade e encarar as frustrações. Então a gente aprende muitas coisas com as brincadeiras e com os brinquedos. A gente aprende a seguir regras, a gente aprende que às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde, né? E na vida da gente é assim. Às vezes a gente vai conseguir a coisa que a gente quer e às vezes a gente não vai conseguir. Mas a gente não pode chorar por causa disso. A gente tem que aprender a lutar, né? Encarar as nossas frustrações. Nos anos 80 e 90, as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje e por isso elas tinham que usar mais a criatividade para brincar. Porque as crianças não tinham tantos brinquedos. O que elas faziam? O menininho tá brincando de boliche. Aí como que fazia para brincar com boliche? Pegava uma meia, fazia uma bola, pegava as garrafinhas, colocava lá e já fabricava o seu boliche. Outra coisa também, as crianças brincavam mais juntas. Porque elas podiam brincar na rua, não tinham tanto movimento. As ruas eram mais tranquilas, menos perigosas. Então isso tudo era melhor para brincar, né? Era mais tranquilo. Hoje não. Hoje as crianças brincam o quê? Mais com seus brinquedos eletrônicos e acabam que elas brincam mais sozinhas. Não tem como brincar na rua. Por quê? Porque a rua é muito perigosa, muito movimentada. Então não tem como você brincar na rua. Quando a criança quer brincar um pouquinho fora de casa, o que ela faz? O pai leva num parquinho, numa praça, que é a maneira de brincar fora de casa, né? Então aqui tem algumas brincadeiras de antigamente. Eu tô colocando alguns exemplos. O peão, os meninos brincavam muito de peão, a corda, pula corda. Algumas brincadeiras dessas que eu vou mostrar, gente, vocês brincam até hoje, né? Pular corda, por exemplo, tem muita criança que ainda brinca de pular corda, bolinha de gude, bambolê. Pular elástico, elástico é muito legal e depois eu vou combinar com vocês. Quando a gente voltar para a escola, cada um vai levar um elástico para mim. A gente vai medir a quantidade certa e a gente vai fazer um elástico para cada um. Eu vou ensinar vocês a brincarem de elástico. É muito legal e a gente se diverte bastante. A pipa, o bilboquê, escravos de Jó. O biboquê, gente, tem jeito da gente fazer, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, foi feito com garrafinha PET. Escravo de Jó é uma brincadeira legal que a gente pode fazer aqui na escola, lá na escola também. Queimada,
telefone sem fio, que a gente pode fazer com um copinho de iogurte e é legal também, funciona. Origem das brincadeiras. De onde que veio a peteca? Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios brincando com uma trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras, amarrada a uma espiga de milho, que chamavam de peteca, que em tupi significa bater. A brincadeira foi passando de geração em geração e no século XX o jogo de peteca tornou-se um esporte com regras e torneios oficiais. Peteca é uma brincadeira muito gostosa também da gente fazer. A amarelinha. Essa brincadeira tão tradicional entre as crianças brasileiras também é chamada de maré, sapata, avião, academia, macaca, etc. A amarelinha tradicional é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma cruz com um semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, lua ou cabeça. Depois vem a casa do inferno, ou pescoço, e a área de descanso, chamada de braços ou asas, onde é permitido equilibrar-se sobre os dois pés. Por último, a área do corpo, ou quadrado. E a amarelinha, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tem vários formatos. Dependendo do lugar, o formato da amarelinha é diferente do da gente. 5 Marias, também chamada de 3 Marias. Jogo do osso, onente, bato, arriós, telhos, chocos, nécara, etc. O jogo, de origem pré-histórica, pode ser praticado de diversas maneiras. Uma delas é lançar uma pedra para o alto e antes que ela caia no chão, você tem que pegar outra peça. Depois, tentar pegar 2, 3 ou mais, ficando com todas as peças na mão. Na antiguidade, os reis praticavam com pepitas de ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar. No Brasil, costuma ser jogada com pedrinhas, sementes ou caroços de frutas, ossos ou saquinhos de panos cheios de areia. Então, aqui eu coloquei um modelinho das 5 Marias feita com um saquinho de pano. Mas se a gente não tiver isso aqui, pode brincar, é só pegar 5 pedrinhas no chão e dá para brincar tranquilamente e é muito legal. Correção das atividades da semana passada. A Bahia é o maior produtor de sisal do Brasil. Para dar conta de atender aos pedidos da Europa, mais de 30 mil crianças de 7 a 14 anos trabalham na colheita da planta. Leia a entrevista que a TV Cultura fez com uma dessas crianças, a Patrícia, de 7 anos. Sisal é uma planta cultivada no Nordeste, usada na fabricação de cordas e tapetes. Olha, as crianças que trabalham cortando, né? O sisal, gente, tem de 7 a 14 anos. Criança pode trabalhar? Pensem, o que está errado nesse lugar? A Patrícia tem apenas 7 anos. Vamos ver como que foi a entrevista dela? O que você faz aqui? Corto palha. É perigoso esse trabalho que você faz? É, pode furar o olho. E quanto é que você ganha para fazer isso? R$1 por semana. Você ganha R$1 por semana e você trabalha aqui a tarde toda? É. Gente, presta atenção. A Patrícia é uma criança de 7 anos. Ela trabalha a tarde inteira cortando palha e ela ganha R$1 por semana. Pense o que a gente consegue comprar com R$1.
Relacione a vida de Patrícia com a mensagem do cartaz a seguir. Tem criança que nunca pode ser criança. 12 de junho, Dia contra o Trabalho Infantil. A gente é para relacionar esse cartaz com a vida da Patrícia. A Patrícia tem tempo de ser criança? Não, ela trabalha, então ela não tem tempo de ser criança, ela não tem tempo de brincar, ela não tem tempo de ir para a escola. Ela fica trabalhando para ganhar R$ 1 por semana. Apresente uma possível causa para o fato de a garota Patrícia, de 7 anos, ter de se dedicar ao trabalho na colheita do sisal em vez de estudar e de se divertir. A criança Patrícia provavelmente trabalha porque ela precisa ajudar os pais em casa no sustento da família. Então, a Patrícia não tem tempo de ser criança porque ela precisa trabalhar para ajudar os pais. Antes de seguir, a infância, como conhecemos hoje, nem sempre foi entendida dessa maneira. Observe as imagens a seguir e ordene cada uma delas de acordo com as visões que foram sendo construídas sobre a criança ao longo do tempo. A número 1, gente, é essa aqui, onde a criança era uma cópia do adulto, né? Ela se vestia como adulto, ela se comportava como adulto. Então, essa é a número 1. A número 2 são as crianças trabalhando nas fábricas. E a número 3 é a criança sendo criança. Criança brincando, né? Criança colocando em prática o seu direito de brincar. Nessa época aqui, ó, que as crianças estavam trabalhando na fábrica, não existia lei que garantia o direito de brincar à criança. Então, as crianças podiam trabalhar. Antigamente, havia um número maior de crianças trabalhando do que nos dias atuais. Por quê? Hoje em dia, há menos crianças trabalhando porque existem leis contra o trabalho infantil. Eu acabei de falar. Por que as crianças trabalhavam na fábrica? Porque não existia lei contra o trabalho infantil. Apesar de hoje existirem leis contra o trabalho infantil, algumas crianças ainda trabalham. Discuta com seus colegas e apresente um motivo para que as leis que proíbem o trabalho infantil, não sejam completamente respeitadas. As leis que proíbem o trabalho infantil não são completamente respeitadas porque não existe uma fiscalização rígida e as pessoas que as desrespeitam não são devidamente punidos. Gente, se as leis fossem rigorosamente fiscalizadas e respeitadas, vocês acham que a Patrícia estaria trabalhando? Não. Então, as pessoas que colocam a Patrícia para trabalhar, elas não estão sendo punidas por isso. Então, por isso que tem 30 mil crianças trabalhando. E, além de tudo, é um serviço muito perigoso. Ela fala que ela pode até furar o olho. Houve um tempo em que era comum as crianças trabalharem em vez de frequentarem a escola. Converse com uma pessoa mais velha e tente descobrir se na infância dessa pessoa era comum crianças trabalharem. Pergunte também o que essa pessoa pensa sobre a infância de hoje em dia. Ela concorda que lugar de criança é na escola? Registre suas conclusões. Gente, olha, eu vou falar da época do meu pai. Na época do meu pai era comum crianças trabalharem. O meu pai começou a trabalhar com 5 anos de idade. Então, hoje, a gente vê as crianças na escola e o meu pai, como ele foi trabalhar, ele não teve oportunidade de estudar. Então, hoje a gente vê as crianças na escola estudando, então a gente fica muito feliz com isso, né? É uma coisa boa que aconteceu.
porque as crianças antigamente trabalhavam e não tinham como estudar. E o estudo é muito importante para a nossa vida. Aprender é divertido. Oficina de brinquedo. A gente não estava aprendendo sobre brinquedos? Então aqui vem um exemplo pedindo para vocês construírem um brinquedo com garrafa PET. É um vai e vem. Esse brinquedo é um brinquedo muito legal, que não tem jeito da gente brincar sozinho. Preciso de 2 pessoas para poder brincar. Cada uma vai segurar numa ponta da corda, né? E é muito legal essa brincadeira. Na ponta do lápis. Os brinquedos e as brincadeiras de hoje nem sempre são os mesmos da época de seus pais e avós. Antigamente, para se divertir, as crianças usavam a criatividade e inventavam muitas brincadeiras. Converse com uma pessoa pelo menos 30 anos mais velha que você e pergunte sobre os seus brinquedos e brincadeiras preferidos quando era criança, sobre os espaços que ela usava para brincar e sobre como ela e os amigos se divertiam naquela época. Compare as informações relatadas pelo entrevistado com o modo como você brinca e se diverte. Existem semelhanças e diferenças. Produza um texto em seu caderno para registrar suas descobertas. Essa é uma resposta também, é uma questão pessoal. Cada um tem que fazer a sua. Mas o que eu fiz? A primeira parte não é para perguntar a uma pessoa mais velha como que eram as brincadeiras dela. Então eu coloquei sobre as minhas, como que eu brincava quando eu era criança. Quando eu era criança, geralmente as brincadeiras de meninas eram separadas das brincadeiras de meninos. As meninas brincavam muito de casinha, de fazer comidinha, de pular corda, e os meninos brincavam de bola, carrinho, bola de gude e finca. As brincadeiras que meninos e meninas faziam juntos eram queimada, rouba-bandeira, pega-pega, que na época a gente chamava de pegador, e pique-esconde, que a gente chamava de esconder. Então, a gente podia fazer as brincadeiras na rua, né? Porque não tinha perigo, pouquíssimos carros na rua, não tinha violência. Então a gente brincava muito na rua, ficava a tarde inteira. E não tinha adulto junto, não precisava de adulto. Eram só crianças brincando. Quando dava a hora, começava a escurecer, a gente ia para casa para poder tomar banho. E a gente entrava dentro de casa só quando estava com fome, com vontade de ir no banheiro ou beber água. Ficava o dia inteirinho brincando, quando não tinha aula, né? Agora, quando era época de escola, a gente brincava menos. A gente brincava só nos finais de semana. Atividades para a próxima semana, da página 52 a 55. As crianças estão sempre inventando um jeito de se divertir. Leia o depoimento das crianças do povo Iudija da aldeia Tuba-Tuba, localizada no Mato Grosso. Nós, aqui da aldeia, gostamos de brincar com nosso arco e flecha. Nós fazemos campeonato de arco e flecha para saber quem é o melhor no lançamento de flecha. Nós gostamos de fazer aviãozinho imitando a hélice com uma folha de árvores ou outros materiais. Nós gostamos de brincar de pega-pega no rio, de escorregador no barranco, de desenhar animal ou pessoa na terra, de brincar de rodar o peão com semente de tucum e de fazer brincadeira de barbante. Nós também temos nossas músicas para brincar batendo palma ou então brincar de roda. De noite, nós gostamos de brincar no pátio da aldeia, cantando as músicas de brincar, ou então as músicas das nossas festas. O que é tucum? Tucum é um tipo de palmeira encontrada em todo o Brasil. Com qual das brincadeiras apresentadas pelas crianças do povo Iudija você se identifica mais?
Gente, é resposta pessoal. Cada um vai ver a sua brincadeira e vai escrever e tem que colocar o porquê. Tem que justificar a resposta. Assim como as crianças do texto, apresente algumas brincadeiras que fazem parte do seu dia a dia. Vocês vão anotar as brincadeiras que vocês costumam fazer, tá bom? Leia a reportagem e em seguida faça o que se pede. As crianças de antigamente brincavam, competiam e conviviam com os adultos. As roupas, inclusive, eram parecidas. Elas eram vistas como mini-adultos. Disse em entrevista ao G1 Ricardo Barros, historiador e professor do Colégio Paulista. A escritora Meire Del Priore resume: eu diria que a criança brasileira no passado era uma sobrevivente, diferentemente de hoje, que a criança tem a atenção do pediatra, do psicólogo, do orientador educacional e dos pais. Identifique duas semelhanças e duas diferenças entre o modo de vida das crianças de antigamente e o seu modo de vida. Aqui vocês vão colocar duas semelhanças e duas diferenças. Olha, as crianças antigamente usavam roupas iguais às dos adultos. Então isso é semelhança ou isso é diferença? Vocês vão observar e vão anotar duas coisas parecidas e duas coisas diferentes. No tempo em que seus bisavós eram crianças, era comum crianças brincarem nas áreas de lazer do shopping center. Presta atenção, na época dos seus bisavós, as crianças brincavam em áreas de lazer nos shopping centers. As crianças brincavam nas brinquedotecas públicas. As crianças brincavam nas ruas que não eram tão movimentadas. Ou as crianças brincavam nos playgrounds dos prédios. Vocês vão ler com atenção, lembrar de como que eu falei que era antigamente e vão marcar a resposta certa. Podemos realizar algumas brincadeiras sozinhos, outras só são possíveis de serem feitas com outras pessoas. Vocês vão fazer um X nas brincadeiras que a gente precisa realizar com mais pessoas. Nas brincadeiras que não dá para brincar sozinho. Igual o exemplo do vai e vem que eu dei. Tem jeito de brincar de vai e vem sozinho? Não, eu preciso de duas pessoas. Uma para segurar em cada ponta do barbante. Então vocês vão só marcar as que precisam de mais pessoas. Que não dá para brincar sozinho. Boneca, queimada, vôlei, carrinho, bolinha de gude e pula-corda. Justifique a importância das regras nas brincadeiras. Gente, por que as regras são importantes? Para a gente saber como que a gente vai brincar, até onde a gente pode ir. Senão cada um vai querer brincar do seu jeito e não vai acabar que não vai existir a brincadeira. Então as regras são importantes porque elas nos ensinam a brincar. Elas vão falar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer naquela determinada brincadeira. Leia. O cerol é uma mistura de cola com vidro moído, que aplicado nas linhas das pipas ou dos papagaios, pode cortar a linha de outra pipa voando. Ótimo! Só que o cerol pode provocar muitos acidentes, principalmente com crianças e adolescentes que brincam com a pipa e com os motociclistas e pedestres, que podem se cortar ao serem atingidos por uma linha com cerol. Gente, o cerol é muito sério. O cerol, ele pode até matar as pessoas. Eu não sei se foi no começo desse ano ou no ano passado, um menininho, uma criança, foi atingida na perna
com uma linha, né, com cerol, e ela acabou perdendo a perna. Então, hoje em dia é proibido usar cerol. Tem cerol e eles falam também uma linha chinesa que é também com vidro, que é muito perigosa. O melhor é brincar sem se arriscar. Cerol é perigoso. Para brincar com uma pipa, procure um lugar aberto, sem fios por perto, é mais seguro e divertido. Outra coisa, a linha da pipa, ela pode agarrar no fio também e acabar provocando acidente. Então, para poder soltar pipa, tem que ser num lugar apropriado, num lugar que não vai ter fio, num lugar aberto, né? E é para sua própria proteção, para sua própria segurança. Explique a frase a seguir, de acordo com o texto. O melhor é brincar sem se arriscar. Vocês vão prestar atenção lá no texto que está falando que é perigoso brincar, soltar pipa, passar cerol na linha. Eu falei linha chinesa, é chilena. Desculpa, gente. Aqui a linha que é perigosa é chilena. Onde brincar em um lugar aberto, que não tem fio por perto. Então vocês vão pensar nisso. Por que é melhor brincar sem se arriscar? O direito de brincar não é respeitado quando? Vocês vão marcar quando que o direito de brincar não é respeitado. Quando a criança está fazendo o dever de casa, quando ela trabalha para ajudar em casa, quando ela vai à escola ou quando ela visita parentes e amigos. Quando que o direito dela não está sendo respeitado? O direito de brincar. Observe as imagens a seguir que retratam o trabalho infantil no passado e no presente. Tem duas crianças brincando, trabalhando numa fábrica e tem uma criança que está catando lixo. Apesar de as crianças ainda trabalharem nos tempos atuais, existe uma diferença na maneira como isso é visto na sociedade. Então, olha aqui, presta atenção. Vocês vão falar, todos três estão trabalhando. Só que aqui, antigamente, como que a sociedade via as crianças trabalhando? O que a sociedade achava dessas crianças trabalhando? E hoje, o que a sociedade acha da criança estar trabalhando, tá catando latinha, tá vendendo no sinal, tá catando lixo, né? Então, o que a sociedade pensa disso? Vocês vão apontar uma mudança que houve com o passar do tempo em relação ao trabalho infantil. O que tá pedindo aqui? Para vocês falarem a diferença de como que o trabalho infantil era visto antigamente pela sociedade e de como que ele é visto hoje. O que mudou? Obrigada. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de assistir a todos os vídeos e fazer todas as atividades que eu estou pedindo. Fazer com atenção, com carinho, com capricho, que o dia que a gente voltar para a escola, eu vou olhar tudo e eu quero ficar muito feliz com vocês.